Olá pessoal, no nosso devocional de hoje eu quero falar com vocês sobre a mensagem principal do Evangelho, que é a graça de Deus, o amor de Deus, um Deus que salvou o seu povo única e exclusivamente por amor, sem nenhum outro motivo. E não há nada que a gente possa fazer que faça com que a gente seja digno de receber esse amor. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E para começar, eu quero ler lá em Romanos, no capítulo 9, do versículo 30 ao 33, que diz assim: o que significa tudo isso? Um pouquinho antes desse versículo, Paulo está falando justamente sobre isso, né? Ele está falando sobre a graça de Deus que veio sobre o povo, falando sobre a lei de Deus, que a lei, na verdade, ela veio para mostrar o nosso pecado e que não há nada que a gente possa fazer para ser salvo, para que a gente consiga ser salvo por conta própria. Então, a salvação realmente é uma graça imerecida que vem única e exclusivamente de Deus. Então, é sobre isso que Paulo está falando nos versículos anteriores. Aí, a partir do versículo 30, ele fala: que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. E por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho, e a esse respeito as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Então aqui Paulo, a gente acabou de ler, né? Paulo falando que os israelitas, eles tentaram cumprir toda a lei para que recebessem a salvação, mas não é assim que funciona, porque a salvação ela realmente se dá através da fé e não pelo cumprimento da lei. A lei, ela vem, Deus deu a lei para o povo para mostrar, na verdade, o pecado do povo. Então a lei, ela vem e ela mostra o nosso pecado. Em Romanos também, no capítulo 7, no versículo 7, Paulo fala assim: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Então, existem valores morais que são absolutos e que são imutáveis, que são absolutos. E que a gente só sabe esses valores morais, a gente só sabe o que é certo e o que é errado, porque a lei de Deus fala o que é certo e o que é errado. Então, por que é errado matar? Porque Deus disse que é errado. Porque é errado mentir? Porque Deus disse que é errado mentir. Porque é errado ter relações sexuais fora do casamento? Porque Deus disse que é errado. Então, esse assim, só para citar alguns exemplos de que quando a gente fala que algo é errado, é porque Deus disse que é errado. Então, a lei, ela vem e revela o nosso pecado. Deus deu a lei para o povo justamente para que a gente pudesse ter consciência do nosso pecado. A lei, ela vem e ela é através da lei que o nosso pecado é revelado e que a gente tenha consciência de que a gente nunca conseguiria ser salvo por nós mesmos, porque a gente nunca conseguiria seguir toda a lei, a gente nunca iria conseguir cumprir toda a lei para que a gente assim fosse salvo. Lá nos versículos que a gente leu no começo, no capítulo 9, no versículo 31, a partir do versículo 31, Paulo fala: já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho, e a esse respeito as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. E quem é essa rocha que Paulo está falando aqui? É Jesus. Então Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo sem pecado, ele se fez homem, ele cumpriu toda a lei e ele morreu por nós para nos salvar. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3 e 4, fala assim: todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, nos versículos 6 a 10, fala assim: como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto,
deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Então, como a gente acabou de ler nesses versículos, Jesus Cristo é a rocha. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o povo tinha que sacrificar um cordeiro sem defeitos para assim poder receber o perdão dos seus pecados. Mas na Nova Aliança, esse cordeiro é Jesus. Ele já se fez sacrifício, ele se fez, o cordeiro ali, ele foi o cordeiro de Deus e morreu na cruz para poder nos dar a salvação, para que a gente possa receber através da fé nele, no sacrifício dele, para que assim a gente possa receber o perdão dos nossos pecados. Não merecemos, mas ainda assim Jesus morreu por nós. Voltando de novo nos capítulos, nos versículos que a gente leu no começo. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Então aqui Paulo deixa bem claro que é a fé que salva, não é o cumprimento da lei, até mesmo porque nós nunca conseguiríamos cumprir toda a lei. Então é somente a fé em Jesus Cristo que salva. E sempre foi assim. Na antiga aliança, um exemplo, na época que a Páscoa foi instaurada. Naquela época, Jesus ainda não tinha vindo, mas era a fé no Messias que viria, que ainda iria vir, que salvava o povo. Então, na antiga aliança, o povo não tinha a revelação completa, como a gente tem hoje, das Escrituras, mas tinha várias coisas que já apontavam para o Messias, para a vinda de Jesus. E naquela época, na época que a Páscoa foi instituída, o povo era escravo no Egito, e aí a 10ª praga foi a praga que Deus mandou para pegar, os filhos, o primogênito de todo o povo. E aí, a casa que tivesse o sangue do cordeiro passado na porta, o anjo da morte não iria entrar e não ia pegar o primogênito. Então, o povo de Israel, ele foi salvo dessa praga, não porque eles confiavam naquele sangue daquele cordeiro, daquele animal que eles passaram na porta. Não, eles foram salvos, os primogênitos deles foram salvos porque eles acreditavam, eles confiaram na palavra do Senhor e obedeceram à palavra do Senhor, que falou através de Moisés na época. Então eles confiaram nisso, eles confiaram em Deus, por isso que eles não tiveram seus primogênitos levados, o anjo da morte não entrou, porque eles confiaram na palavra de Deus, naquilo que Deus havia dito através de Moisés, e não naquele sangue físico, enfim, que eles passaram na porta. Mas tudo isso já apontava para Jesus. Então, mais uma vez, eles não tinham a revelação completa, de tudo aquilo que Deus estava planejando fazer. Eles não tinham a revelação completa como a gente tem hoje, nos tempos que a gente tem hoje, mas foi a fé deles naquilo que Deus havia dito através de Moisés, foi a fé deles em Deus, no Deus vivo, que salvou eles. Hoje nós temos a revelação completa do plano de salvação de Deus, que é a Bíblia. Então está tudo aqui, a revelação completa do plano de salvação de Deus para o seu povo está aqui completa. A gente tem isso hoje, na nossa época hoje. E assim como era antigamente, e a gente sabe, que toda a escritura, desde Gênesis, toda a escritura, ela completa, ela sempre apontou para Jesus, ela sempre aponta para Jesus. Então, assim como era no passado, lá em Gênesis, assim como é hoje e assim como sempre será, até o fim dos tempos, o único que pode nos salvar é Jesus Cristo. Então é somente a fé nele, a fé no sacrifício dele que pode nos salvar, é somente isso. Mas não se engane, não é porque a gente não consegue, não é porque a gente não é capaz de cumprir toda a lei e a gente é salvo apenas pela fé, que a gente, sei lá, pode chutar o pau da barraca e sair por aí fazendo as coisas de qualquer forma, e sair por aí pecando como se não fosse nada demais, como se não tivesse nenhum problema. Não se engane. Em Mateus capítulo 5, no versículo 17 a 18, diz assim: não pensem que eu vim, isso são palavras de Jesus, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas.
vim cumpri-los, e eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Então, o que Jesus está dizendo aqui, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Ou seja, ele não veio abolir a lei, vim cumpri-los. Ele veio cumpri-los. Por quê? Porque a gente nunca seria capaz de cumprir toda a lei. Então, ele veio, se fez homem sem pecado, ele veio sem pecado, se fez homem e cumpriu toda a lei, para que assim, através da nossa fé nele, no sacrifício dele, a gente possa receber a salvação. Mas, como ele diz aqui, ele não veio abolir a lei. Então, até mesmo nos dias de hoje, na nova aliança, que é a aliança que a gente vive, a lei de Deus ainda está valendo. Então, matar continua sendo errado, mentir continua sendo errado, cobiçar continua sendo errado, enfim, toda a lei de Deus, nos nossos tempos atuais continua valendo, porque Jesus mesmo disse que ele não veio abolir a lei, então até hoje a lei de Deus continua valendo. Então tudo que Deus disse no Antigo Testamento que era errado fazer, continua sendo errado até hoje. E é claro que na nossa caminhada com Jesus, a gente vai cometer erros, a gente vai pecar diariamente, até mesmo porque a própria palavra fala, né? Aquele que fala que não tem nenhum pecado já pecou porque mentiu. Então, durante o nosso longo da nossa vida, né? Durante a nossa caminhada com Jesus, é óbvio que a gente vai cometer sim pecados, mas a partir do momento que a gente entrega verdadeiramente a nossa vida para Jesus, a gente começa numa caminhada de santificação, vamos dizer assim. Então, tem coisas que a gente vai abandonando ao longo dessa caminhada com Jesus. Então, talvez existem pecados assim que são, sei lá, de um absurdo tamanho que você talvez cometia no passado, e aí ao longo da sua caminhada com Jesus, que talvez você já não vai cometer mais tanto. Vou dar assim um exemplo bem, sei lá, bem exemplo. Talvez você era alcoólatra, então você bebia de passar a noite virado no bar. Todo final de semana isso, enfim, bebia, todo final de semana você passava a noite no bar, ou sei lá, a noite enchendo a cara. Quando você entrega a sua vida para Jesus, esse já vai ser uma coisa assim, que provavelmente Jesus vai tirar completamente da sua vida, vai tirar o álcool da sua vida. Então, quando você entregar a sua vida para Jesus, isso já vai ser provavelmente uma das primeiras coisas que Jesus vai mudar na sua vida. E já vai ser algo que você vai ter que se afastar completamente. Então, porque você sabe que você tem essa tendência, né, a se embriagar. Então, você vai precisar se manter longe do álcool para não cair na tentação de beber, encher a cara e voltar para aquela velha vida. Então, pode ser que, sei lá, talvez você não vai passar mais os finais de semana bêbado, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Mas, ainda assim, erros a gente comete, pecados a gente comete diariamente, só não dá pra ficar sempre caindo naquele mesmo pecado. Igual esse exemplo que eu dei da bebida. Você sabe que talvez você tenha ali um problema com bebida, e aí você pega e fica lá, sei lá, um amigo seu te convida pra uma festa, você sabe que vai ter muita bebida, porque todo mundo ali bebe, então vai ter muita bebida, e aí você pega e você vai. Você mesmo tá querendo se afundar, você mesmo está cavando um buraco com as suas próprias mãos, porque se você sabe que você tem um problema com a bebida, por que você vai estar em um ambiente que você sabe que vai estar cheio de bebida? Então, assim, é uma caminhada com Jesus, que a gente vai caminhando realmente, ele vai nos dando força, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Tem que correr, fugir da aparência do mal, fazer igual José, lá quando a esposa do faraó quis se deitar com ele e ele pegou e saiu correndo, e enfim, né? Tem que realmente fugir das tentações. Então é uma caminhada de santificação que a gente, a partir do momento que a gente entrega verdadeiramente a nossa vida para Jesus, a gente começa essa caminhada de santificação que vai durar até quando ele voltar, e nos levar. Então a gente vai tropeçar algumas vezes, vai cair, né, vai pecar, mas o que não dá é para sempre viver caindo no mesmo pecado, ou sempre viver ali no pecado, pecando como se não fosse nada demais, porque a salvação é só pela fé, então eu não preciso me importar com a lei de Deus, eu não preciso me importar com os valores morais de Deus. Não, não é bem assim que funciona. Em Lucas capítulo 6, no versículo 43 e 44, diz assim: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. Então aqui ele está falando que a gente reconhece uma árvore pelos frutos. E assim é com a gente, com a nossa vida também. Então não que só porque uma pessoa é boa e ela faz o bem,
e sei lá, ela ajuda instituições de caridade, é uma pessoa ótima, excelente, tem um ótimo coração, mas ela não tem fé em Jesus. Então, assim, ainda assim, ela vai estar perdida, condenada, porque o que salva é a fé em Jesus. Mas, como ele disse aqui, a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, se a pessoa que verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus, ela vai ter frutos que correspondem com isso. Então, não que a gente vai ser perfeito, de novo, porque é uma caminhada de santificação que começa a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus e só vai acabar quando ele voltar. Então, é uma caminhada assim que não tem fim, vamos dizer, o fim é só no fim dos tempos. Mas a gente vai reconhecendo esses frutos, vai reconhecendo, vai percebendo a mudança que aquela pessoa vai tendo, uma pessoa que verdadeiramente entrega a vida para Jesus, ela vai mudando, ela vai dando os frutos, ela vai cada vez mais tentando deixar a velha vida para trás, cada vez mais matando o velho homem, para que assim aquela pessoa nova que Jesus está ali, né, moldando e transformando ela, para que essa pessoa nova apareça e tome conta dela, né, e não a pessoa antiga que não queria saber de nada, só queria saber do pecado e enfim. E quando a gente entrega a nossa vida verdadeiramente a Jesus, o Espírito Santo nos preenche. Então, a gente tem uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não peca em paz. Então, a pessoa que assim, que ela peca, que ela toma decisão errada atrás de decisão errada, que ela faz uma coisa errada atrás de uma coisa errada, é porque ela não tem o Espírito Santo ali com ela, porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai fazer uma coisa errada, ela vai pecar, só que ela não vai pecar em paz, porque o Espírito Santo vai estar ali a todo momento, convencendo ela do pecado. Então ela vai fazer uma coisa errada e o Espírito Santo vai estar ali falando: está errado, isso desagrada o coração de Deus, não faça isso. E é o Espírito Santo que vai nos levar ao genuíno arrependimento, que vai nos mostrar que aquilo está errado e que vai nos levar a realmente pedir perdão a Deus. Então é uma caminhada de santificação que a gente tem com Jesus e que não é fácil. Tem os dias mais fáceis, tem os dias mais difíceis, mas em todos os momentos ele vai estar lá nos dando força e a gente tem que sempre estar atento, né? Sempre estar atento às nossas ações, sempre estar atento às nossas decisões, a tudo aquilo que a gente, enfim, que a gente pensa, que a gente fala, que a gente age, sempre nos preocupando, será que essa atitude minha ela agrada o coração de Deus? Porque Jesus também diz que aquele que ama, ele obedece às palavras dele. Então, se a gente realmente ama Jesus, se a gente tem fé nele, se a gente tem fé no sacrifício dele, então a gente tem que obedecer ele. Então, por mais que a salvação seja pela fé, Jesus não veio abolir a lei, então a lei continua valendo e a gente tem que dar o nosso melhor, fazer a nossa parte para que a gente esteja no caminho de Deus, para que os nossos pecados não nos afastem da presença do Senhor. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar. Se caso for alguma coisa confusa, me deixe nos comentários que eu vou tentar responder vocês e a gente se vê nos próximos. Tchau!